Oi, 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 pessoal, olha eu aqui, mais uma vez, Eliana Formigoni, em mais um vídeo para você. E inscrever-se no canal, tocar naquele sininho para ser notificado de todas as minhas publicações. Não esqueça, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e deixe também o seu like. E hoje, o que é que nós vamos fazer hoje? Não esqueceram, hoje é a terceira palavra persuasiva, poderosa e transformadora para vocês pôr em prática, para que a sua vida seja de felicidade plena, para que você seja uma pessoa radiante de alegria, de felicidade em todos os detalhes, em todos os momentos, diariamente, para sempre. E aí, o que nós vamos fazer hoje? Uma coisinha diferente. Vamos cantar Viver e não terá vergonha de ser feliz, e cantar, e cantar, e cantar, na beleza de ser um eterno aprendiz. Ai, 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 ai. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Viver. Então, agora pode, meu querido editor, pode tocar a vinheta, porque todo mundo já curtiu, todo mundo já se inscreveu no canal. Toca a vinheta aí. Agora, a palavra de hoje, a terceira palavrinha é ensinar. Ensinar, ensinar significa também que nós devemos aprender, ter conhecimento para poder ser gratificado com os ensinamentos. Não ficar com conhecimento guardado. Aprender e ensinar, aprender e ensinar. Mas a palavra é ensinar porque nós precisamos, já temos o nosso conhecimento pela nossa experiência, os nossos momentos que a gente viveu. Então vamos ensinar, porque a gente geralmente já sai ensinando. Ou é um filho nosso, ou é um sobrinho, ou é um irmão mais novo, a gente sempre está ensinando. E isso é muito bom, que você sempre passe os ensinamentos à frente. Isso faz bem, ensinar, dá uma grandeza no nosso ser, que estamos passando conhecimento. E a pessoa que a gente passar vai passar e vai passar para as outras gerações. E aí nós vamos sempre ser reconhecidos. Ah, foi Eliana que me ensinou. E nós vamos viver sempre, eternamente na mente das pessoas, porque ensinamos algo. Oh! E para ilustrar essa palavra ensinar, eu vou apresentar para vocês hoje, eu vou falar assim rapidamente sobre a vida do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo foi um notável homem cheio de sabedoria. Ele escreveu as 13 epístolas da Bíblia Sagrada. Ele foi um homem assim impressionante, que ele nunca deixou de passar conhecimento. Após ele ter se convertido para a salvação em Cristo Jesus, para os ensinamentos de Jesus Cristo de Nazaré, ele passou muita dificuldade, porque era perseguido, porque era açoitado, porque era jogado em masmorras. Tamanha era a dificuldade de ele transmitir
para os judeus e para aquele pessoal da antiga Macedônia a palavra de amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele, em nenhum momento, ele deixou a fé de lado. Ele foi e enfrentou com todo o sofrimento, mas ele cumpriu o propósito dele, que era transmitir a palavra do Senhor Jesus, até que ela chegasse hoje aqui para nós. Através das 3 epístolas que ele deixou lá na Bíblia Sagrada, quando ele era jogado nas masmorras, porque o pessoal perseguia muito, e sempre tinha alguém que era contra os princípios religiosos e os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Então eles armavam ciladas e faziam com que ele fosse jogado nas masmorras. Lá, mesmo assim, ele estando lá, ele não deixou de transmitir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele escrevia cartas e enviava aos povoados, às cidades, para que as pessoas ficassem cientes de tudo, do poder, da honra e da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele se enquadra bem nesse aprender e ensinar, porque ele era judeu, nascido na cidade de Tarso, e os pais deles o enviaram, quando na época dos estudos, enviaram-no para Jerusalém para ele aprender todos os ensinamentos judaicos com um rabino. O rabino se chamava Gamaliel e ele ensinou tudo sobre a cultura judaica, sobre a religião e cultura, enfim, tudo que ele pudesse saber, artes, cultura, história dos judeus. E inclusive o Pentateuco, aprendeu o Pentateuco, que é a Torá dos judeus, similar, o Pentateuco é similar à Torá dos judeus, que são os 5 livros da Bíblia do Antigo Testamento, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os 5 livros semelhantes à Torá dos judeus, que é referente ao Antigo Testamento. Então, Paulo se tornou doutor da lei, porque esses 5 livros também são baseados na Torá, que é também baseada nas escrituras que Moisés recebeu, e ele deixou os mandamentos, que na verdade não são apenas 10 mandamentos, são muitos mandamentos, são 613 aproximadamente mandamentos, mas onde tudo que você fazia fora do que estava ali nos 13 mandamentos era considerado pena de morte. Por exemplo, se você pensava em cobiçar a mulher do próximo, só no pensamento você já estava pecando. Então era praticamente impossível existir uma pessoa que seguisse todos aqueles 613 mandamentos. Mas anyway, enfim, vou falar um pouquinho de anyway para não falar sempre enfim. Ele aprendeu tudo isso, foi o doutor da lei, era um homem de sabedoria notável, era um homem de capacidade intelectual muito poderoso nas palavras, na mente, no conhecimento de tudo que ele aprendeu lá. E ele, como aprendeu essa parte do Pentateuco, do Antigo Testamento, isso ficou muito cravado na mente dele, e para ele, Jesus Cristo havia chegado na mesma época que ele estava nessa vida de homem que estava se desenvolvendo, se transformando em doutor, e começou a perseguir os cristãos. Jesus Cristo havia sido crucificado já, e para ele aquela crucificação de Jesus Cristo de morte em cruz, que era a pior pena de morte da época, para ele achava que Jesus era um ladrão, realmente um ser
desprezível, porque essa era a imagem também que eles passavam, né? Jesus morreu na cruz, foi injustiçado, foi massacrado, mas o que eles passaram foi outra história. E ele tinha isso, ele foi ensinado, ele foi doutrinado para seguir a doutrina de que Jesus não era quem na verdade ele era. Então, ele até conheceu Estevão. Estevão era um homem que pregava os ensinamentos de amor de Jesus Cristo, e as pessoas não o aceitaram e apedrejaram ele em praça pública. E Paulo foi lá, ajudou inclusive a apedrejar o coitado de Estevão, que foi morto simplesmente porque acreditava em Jesus Cristo e pregava a palavra do nosso Senhor, que nada mais é do que os ensinamentos de que Deus havia mandado Jesus, o Filho, mandou seu próprio Filho, para que nós compreendêssemos que ele morreria na cruz, para que esses ensinamentos, na qual tudo deveria morrer, fizesse qualquer coisa, pensasse isso, pensasse aquilo, já era pena de morte. Então Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, para nos salvar pela graça. Então hoje, nós os cristãos somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, ele morreu em nosso lugar na cruz. Mas isso não foi conhecido por muitas pessoas. Os discípulos, sim, cada um deles formou as suas comunidades e passava os ensinamentos. Mas para Paulo isso era um absurdo. Então ele foi o carrasco, o perseguidor, ele era uma verdadeira fera, ele perseguia e matava realmente os cristãos, ele ia nas sinagogas, não interessasse, ele saía assolando tudo. Isso fala lá na Bíblia, em Atos, nos capítulos 3, 4, fala sobre as atitudes monstruosas de Paulo. Ele fazia horrores. Os cristãos morriam de medo dele chegar acabando com tudo. Para os judeus ele era considerado o braço forte do judaísmo, mas para os cristãos ele era considerado o assassino, um monstro que era uma fera indomável. Mas ele resolveu viajar. Aí foi com uma comitiva, com o pessoal, foram viajar para Damasco, para ele também assolar e acabar com aqueles cristãos lá de Damasco. Resolveu que lá ele ia e lá ele ia acabar com tudo também. Não interessasse como fosse, se a pessoa não negasse os ensinamentos de Jesus, ele acabava, matava, destruía, assolava. Aí ele estava indo no caminho para Damasco. E de repente veio uma luz brilhante, de um brilho muito forte. Parecia que tinha caído uma estrela do céu na frente dele. Aquilo chegou a cegar ele, e as pessoas também não conseguiam nem raciocinar tamanha a iluminação que era. E segundo a Bíblia, era o próprio Jesus que se apresentava a ele e com uma voz estrondosa perguntava: "Por que me persegues, Paulo?" E ele imediatamente caiu, ficou impactado, levou um choque e parece que teve subiu uma lucidez súbita, que ele se transformou, se impactou e se transformou imediatamente. Como um milagre, ele falou: "Que queres tu de mim, Senhor?" Ali, Paulo já se converteu ao nosso Senhor Jesus e ficou cego. Naquele momento ficou cego, mas foi levado para Damasco. Chegou em Damasco, ficou 3 dias ainda cego. Depois voltou à visão e ele já estava transformado. E acredita-se que um tempo ele ficou estudando mais,
com os discípulos e aprendendo mais sobre o evangelho dos cristãos, que é segundo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, derramou o sangue dele, salvou a todos nós, pela graça se fez sacrifício por nós. E Paulo começou a pregar e começou as viagens missionárias e foi partindo para as cidades daquela região ali, sempre numa cidade nova, Roma, Tessalônica, Atenas, Corinto, Galácia, foi por tudo ali, até chegar na Europa. Quando chegou na Europa, foi maravilhoso, porque já deixou esse ensinamento para todos nós aqui do Ocidente. Paulo, de perseguidor, carrasco dos cristãos, transformou-se no mensageiro do amor de Cristo e de todas as verdades que ele deixou nas epístolas das cidades que ele passava. E ele, como era muito sábio intelectualmente, de muito conhecimento, ele era estrategista também. Ele ia de cidade em cidade e pregava o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e ali ele encontrava uma pessoa que se interessava. Às vezes naquela multidão apenas uma pessoa se interessava pela palavra que Paulo estava pregando, e ele pegava essa pessoa, ele instruía essa pessoa e transformava essa pessoa num líder comunitário da religião naquela cidade, e aquela pessoa que se encarregava de conseguir novos convertidos, convertia novas pessoas. E assim ele foi por várias cidades, nos deixou 13 epístolas, muitas cartas, e ele foi até chegar em Roma. Quando chegou em Roma, também o perseguiram, mas ali ele deixou seguidores, deixou as comunidades. Em cada localzinho ele deixou comunidades cristãs para que se propagasse os ensinamentos de Jesus. Mas em Roma ele foi severamente perseguido, também foi preso naquelas masmorras horríveis. E nessas cidades que ele andava, sim, perseguiam, espancavam, sacrificavam, maltratavam, judiavam de Paulo. Mas ele sempre dizia: o meu Senhor é o Redentor, eu estou fazendo essa obra pelo meu Senhor, porque Ele é que me dá força, é Ele que vai à minha frente. A dor física, ela passa, mas a palavra do Senhor, ela será para todo sempre. Ele tinha uma fé inabalável. Podiam fazer o que fosse com ele, mas a fé em Jesus Cristo era maior que tudo isso. É pelo poder do Espírito Santo, porque só o poder do Espírito Santo pode explicar tudo o que Paulo viveu. E ele, mesmo assim, ele operou muitos milagres pelo poder do Espírito Santo, pela honra e glória do Senhor nosso Jesus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fez muito, muito de bom para aquelas pessoas e para todas as que se sucederiam. Em nome de Jesus, e pregando. Mas ainda chegando em Roma, lá em Roma ele foi preso também, ficou acorrentado, muito maltratado, e ele mesmo previu a morte dele. Mas ainda quando ele estava para ser decapitado, porque fizeram lá toda uma trama para deixar ele como se ele fosse o incendiário, que ele tivesse feito um complô com pessoas para incendiar Roma. E naquele momento ninguém foi servir de testemunha. Ele se sentiu sozinho, abandonado, e ia ser decapitado. Mas mesmo assim, ele sabia que o nosso Senhor Jesus estava de braços abertos para ele,
e que ele não estava só, que ele tinha, a única pessoa que ainda tinha para ele era Jesus Cristo. Então ele foi tranquilo para ser decapitado e ainda falou até para Timóteo, que o abandonou, ainda falou para Timóteo: eu combati o bom combate, cumpri com a minha carreira e guardei a fé. Completei a minha carreira, mas guardei a fé. A fé está em mim. A fé que move montanhas, a fé que salva, a fé que liberta, a fé inabalável no nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo passou ensinamentos maravilhosos. É bom que você leia as epístolas de Paulo e que você compreenda o imenso amor de Cristo, que pelo poder desse amor pode ser feitos milagres e maravilhas. Paulo deixou esses ensinamentos para nós. Ele nos ensinou. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários, não me abandonem e até o próximo vídeo.